Boa noite. A nossa equipe ficou com o tema diagrama de Chicala. A nossa equipe ela é composta pela Fabiana, pelo Geibson, pelo João, pelo Magno, pela Micaela e pelo Rodrigo. Bom, o diagrama de Chicala, conhecido popularmente como a espinha de peixe, como podemos observar aqui nessa imagem. O diagrama de Chicala ele surgiu na década de 40 pelo pioneiro Kaoru, né? Kaoru, ele colocou essa ferramenta como uma ferramenta de identificar os problemas de um processo de um determinado produto. E ele expandiu, sim, ele expandiu com William e Joseph para o sistema japonês, né? Com isso, eles expandiram em 1962 na área da gestão da qualidade. E só oficializaram o diagrama, em 1882, que ficou como diagrama de causa e efeito, conhecido hoje como diagrama de Chicala, né? O diagrama de Chicala, ele é uma das 7 ferramentas da qualidade. É usada para encontrar, para organizar, para classificar, para documentar e exibir gráficos, né, de um determinado problema. Bom, já conhecemos um pouco da história do diagrama de Chicala, né? Agora vamos dar um exemplo com base nessa ferramenta aqui, que é conhecida também como espinha de peixe. Bom, a nossa equipe ficou responsável pela uma empresa de embalagem, né? E dentro dessa empresa de embalagem houve um defeito que era o BLT corrompido, né? Com base a esse defeito, a gente teve que tomar a primeira ação. Qual é a primeira ação, né? Detectar esse problema. Como podemos detectar esse problema? Vamos fazer a contenção, a medida de contenção. Qual foi essa medida de contenção? Bom, a medida de contenção foi a parada da máquina onde produz esse item aqui. E por que está ocasionando o rompimento, né? Com base nisso, feita uma reunião, depois da gente ter feito a medida de contenção, fizemos a reunião com cada setor responsável de suas áreas. Com isso, como podemos observar o diagrama de Chicala, temos a visão dos 6 M's, que é método, material, mão de obra, máquina, medidas e meio ambiente. A minha parte, fiquei com o método. O método, ele vem falar que ele se refere aos procedimentos e métodos adotados pela organização durante uma atividade, o que inclui ferramentas de planejamento. Ou seja, o método é para organizar como aquele processo tem que ser executado. Base nisso, nós colocamos hipóteses, e eu coloquei a hipótese do meu setor de método. Uma delas é o processo operando na capacidade máxima de 100%, mas ele estava operando na capacidade máxima porque ele me dá um intervalo não, ele me dá uma tolerância de 80% a 100%. Então, o meu método, ele estava operando na capacidade normal, então estava ok. A minha segunda hipótese era a ferramenta de corte inadequado. A minha ferramenta de corte, ela estava adequada ao processo. Então, o meu método, a gente vai desconsiderar. Ou seja, o meu método estava ok. Agora, a seguir, os outros integrantes da equipe dessa empresa e de cada setor vão falar a base dos seus. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou participante de uma equipe que ficou responsável por utilizar o diagrama de Chicala, que é uma das 7 ferramentas da qualidade, para resolver um problema que aconteceu na indústria a qual nós representamos, ou seja, somos representantes de uma indústria que fabrica embalagens para diversos tipos de produtos. E houve um problema de rompimento do blister. Como você pode ver aqui, ó, BLT significa blister.
se rompeu. Imediatamente nós tomamos uma medida de contenção, ou seja, nós imediatamente paramos a máquina para tentar resolver o problema de acordo com o diagrama de Ishikawa. Fizemos uma reunião com várias pessoas para levantar ideias e hipóteses. E eu fiquei responsável pela mão de obra. Como você pode ver aqui, eu particularmente levantei duas hipóteses. Será que o operador tem treinamento? Que seria a primeira hipótese. E a segunda, será que no caso de o operador principal da máquina não se ausentar, não poder vir, será que vai ter alguém capacitado, qualificado para operar a máquina no lugar dele? Então, essas duas opções foram descartadas, porque o operador é extremamente experiente, tanto é que ele que parou a máquina e acionou o responsável, ele detectou o problema, então está descartada a possibilidade do operador sem treinamento. E também o operador reserva, no qual seria ele que operaria a máquina, no caso da ausência do operador principal, também é qualificado e também tem treinamento da máquina, então está descartada a possibilidade de ser mão de obra a causa do problema. Em seguida, as outras pessoas vão apresentar os seus devidos temas. Boa noite, pessoal. Eu faço parte da equipe que vai estar representando o diagrama de Ishikawa, como que ele funciona na prática, e com isso vamos também dar um exemplo prático. O nosso exemplo que nós levantamos foi na área da indústria, blister rompido. Caso a máquina estava apresentando problema de rompimento no blister. Então, nós queremos saber qual que seria a causa raiz desse problema. E coube a mim ficar com a parte de medidas dentre os 6 M's levantados. E o que seria medidas? Esta categoria abrange causas que envolvam métricas, que são usadas para medir, monitorar e controlar com efetividade os instrumentos de calibração, indicadores, metas e cobrança. Então, esse é o conceito de medidas. Então, aqui levantado por mim foi o seguinte: calibre com variação na medida. Então, nós levantamos que o calibre poderia estar com variação na medida. Então, nós fomos a fundo e investigamos se era bem isso. Então, chegamos à seguinte conclusão. Olá, pessoal. Boa noite. Me chamo Fabiana e sou integrante de um grupo que ficou responsável por utilizar o diagrama de Ishikawa, que é uma das ferramentas da qualidade que tem por objetivo resolver problemas que acontecem nas indústrias. Somos representantes de uma fábrica de embalagem e houve um problema no rompimento do blister. Então, automaticamente, uma das primeiras atitudes que tivemos foi de contenção, ou seja, parar a máquina. Eu, particularmente, fiquei responsável pela máquina e sugeri duas hipóteses do que poderia ter ocasionado esse problema, que foi o rompimento do blister. A primeira, que o parâmetro do corte foi alterado, porém estava dentro da tolerância. A segunda, que a preventiva estava atrasada, mas foi comunicado o motivo desse atraso, que foi a demanda de peças, por isso a máquina não poderia ficar parada algumas horas. Daí percebemos que nenhum dessas duas hipóteses que eu dei foi o que ocasionou esse problema. Sou o John Carlos,
Sou da equipe responsável pela ferramenta da qualidade do diagrama de Ishikawa. Minha parte ficou responsável pelo meio ambiente. Neste item devemos analisar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa e identificar quais são os fatores que favorecem a ocorrência dos problemas, como poluição, calor, falta de espaço e etc. Nossa empresa fabrica embalagens plásticas. Eu sou responsável pelo setor do meio ambiente. As ideias citadas foram que o material produzido no estoque estava com a temperatura elevada, estava muito quente. Dentro do estoque que fica o material sempre ficou lá e nunca deu problema. Então essas hipóteses que o material está com defeito no blister por causa de problema no estoque e de matéria-prima, isso não existe. Obrigado. Meu nome é Magno Oliveira. Eu vou falar sobre o diagrama de Ishikawa, a ferramenta da qualidade de diagrama de Ishikawa. A minha parte nesse trabalho foi sobre material. Material, como o nome já diz, material é um componente que é usado por um processo para fabricar um determinado produto ou um serviço. Então esse é material. No nosso exemplo aqui, já foram dadas muitas ideias, né? Nesse caso, material, colocaram uma ideia aqui, que poderia ser a causa do blister rompido, né? Colocaram duas ideias aqui que poderia ser. Então, nesse caso, a nossa fábrica ela é uma fábrica de produtos de embalagem, né? De embalamento. Então, estava acontecendo um problema em um de nossos produtos, que era o blister que estava rompido. Então, diante das ideias que deram aqui, a primeira ideia que deram aqui no material é que estava fora do dimensional 2 mm para maior. Nesse caso, essa hipótese está descartada, porque 2 mm para maior, em alguns aspectos do nosso processo, até ajuda, até melhora, né? Então, nesse caso, está descartada essa hipótese de 2 milímetros para maior está dando esse defeito. Agora, sobre a segunda ideia, que é a composição fora do especificado, isso aí chamou muito a atenção de todos nós, porque em todas as ideias que deram, essa foi a que mais assim chamou a atenção, né? Para que possa estar ocorrendo esse rompimento do blister devido ao material não estar ok. Foi feita uma análise, após essa reunião, foi feita uma análise pela qualidade e descobriram que realmente o material estava fora do especificado, que o nosso processo exige no máximo de 80% de matéria-prima reciclada nesse blister, e esse material estava com 90%. Então, o que acontece? Realmente, o problema está na matéria-prima, né? Na composição da matéria-prima. Após essa análise, foi feita a liberação da máquina, da nossa linha de produção, do nosso processo. Trocaram o lote de material, de matéria-prima, e foi colocado a linha para funcionar novamente. Então, depois dessa análise da qualidade, foi usado dentro do diagrama de Ishikawa uma ferramenta, que é os 5 porquês, para encontrarmos a causa raiz, né? Então foi feito aqui, fizemos a ferramenta aqui, 5 porquês dentro do diagrama de Ishikawa. Primeiro porquê, aliás, blister rompido. Primeiro porquê, material. Primeiro porquê. Por quê? Material sem resistência mecânica. Segundo porquê. Porque foi evidenciado que a composição do material está incorreta. Terceiro porquê. Porque na identificação do material, as características estavam divergentes da especificação solicitada. Quarto porquê. Houve mistura
no envio do lote do fornecedor. Quinto porquê: não há controle de especificação de envio do produto. Então, dentro dos 5 porquês nós conseguimos identificar. Então, nessa ferramenta foi feita uma análise dessa causa. Nós tomamos uma ação, né, descobrimos o que estava acontecendo e foi feita uma ação. É importante dizer que há uma ferramenta de contestação dos 5 porquês, que é o portanto. Se nós fizermos a pergunta do portanto, a gente vai conseguir contestar certinho o que está acontecendo aqui nos 5 porquês. Começando aqui pelo quinto porquê, que é de cima para baixo, é o inverso. Digamos aqui, não há controle de especificação de envio do produto. Portanto, houve mistura no envio do lote do fornecedor. Portanto, na identificação do material, as características estavam divergentes da especificação solicitada. Portanto, foi evidenciado que a composição do material está incorreta. Portanto, material sem resistência mecânica, portanto, um blister rompido. Então, é uma ferramenta de contestação dos 5 porquês. E foi enviado ao nosso fornecedor, aqui, foi enviado ao nosso fornecedor, essa foi a ação, fulano de tal, que responda através de ações o relatório de não conformidade no prazo de 5 dias. Então, essa foi a ação que foi tomada, né? Nosso processo está tudo ok, nosso estoque está ok, está tudo ok nosso processo. Apenas o material veio com problemas do fornecedor. Foi fornecido material errado para nós. Então essa foi a causa, né? É isso aí, pessoal. Obrigado.